Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de História. Iremos fazer da página 118 até a página 122. A vida do homem pré-histórico. A pré-história foi um período muito importante para o desenvolvimento do ser humano. Nesse período, nossos antepassados começaram a desenvolver as soluções para os problemas e para as necessidades do cotidiano, aproveitando os materiais oferecidos pela natureza. E aí na apostila de vocês, ele aparece a imagem de alguns instrumentos e ferramentas pré-históricas que eles usavam para tentar solucionar aí qualquer problema que aparecesse. Vamos para a página 119. Uma das grandes descobertas do homem pré-histórico foi o fogo. O fogo, ele facilitou a vida dos nossos antepassados por ser útil para o preparo dos alimentos, para a proteção contra o frio, para iluminar os ambientes, entre outras utilidades. Porém, ao mesmo tempo em que fazer a fogueira à noite era uma forma de defender alguns animais ferozes, algumas vezes a fogueira atraía outros animais, colocando todos em perigo. O humano pré-histórico habitava em cavernas. Havia um pequeno grupo que dependia completamente da natureza. Alimentavam-se de caça de animais, das pescas e de coletas de frutos e raízes. Na medida em que sua alimentação ficava escassa, ele migrava para outras regiões. Por se deslocar de um local para o outro, à procura de alimentos, os humanos pré-históricos é chamado de nômade. Nós vimos bastante também isso, né? Quando nós falamos da cultura africana, essa questão de quando o alimento está escasso, né? Eles mudavam de um lugar para o outro. Na cultura indígena, a mesma coisa. Por quê? Se eles estão dependendo ali da natureza, quando acaba, eles precisam mudar de um lugar para outro. Quando a gente fala dos homens pré-históricos, né? O humano que fazia isso, ele é chamado de nômade, aquele que mora, depende da natureza, e aí, quando acaba o alimento num lugar, ele tem que mudar para o outro. Então, ele é chamado de nômade. E algo bem interessante que nós vimos aí foi que a descoberta do fogo, ele mudou totalmente a vida do ser humano, né? A partir daí, ele pôde fazer alimentos, ele pôde se aquecer, pôde se proteger de alguns animais, ok? A domesticação de animais e a agricultura mudar para sobreviver. Depender da natureza colocava os primeiros grupos humanos em perigo. Para sobreviver de forma mais segura, o humano pré-histórico aprendeu a domesticar animais. A rena, a cabra e a ovelha, que podiam acompanhar o humano em seus deslocamentos, foram os primeiros animais domesticados. Em seguida, o gado e, por último, os animais empregados no transporte, como o asno, o cavalo e o camelo. Os rebanhos, eles supriam a necessidade de carne, de leite, de peles, isto é, serviam de alimento e de vestuário, ou seja, para roupa para eles, né? No entanto, surgiu outro problema, a necessidade de alimento para o rebanho. Assim, os grupos nômades, além de alimentos para si, buscavam também pastagem para o seu rebanho. Então, aí nós conseguimos ver nessa apostila várias cenas aí que a gente consegue identificar. A primeira delas, nessa página 19, é a cena do homem da caverna. Olha lá. Na tentativa de produzir fogo. Olha ele com as pedrinhas na mão, tentando fazer fogo. Em outro, ele aparece os hábitos cotidianos da pré-histórica. O homem matava os animais para comer e as peles eles usavam para fazer roupa. E no último, a pintura em parede de caverna retratando a relação do homem, né, do humano pré-histórico com os animais. Então, ali no momento que ele domestica os animais. Então, primeiro ele colocava aqueles que podiam acompanhar eles, né, de um lugar para o outro. Em seguida, também aquele que podia fazer o transporte, que era o cavalo, o camelo. E por último, aqueles que eles poderiam alimentar-se da carne, né, e utilizar a pele para fazer roupas. Vamos para a página 120. O humano percebeu que alguns grãos que cresciam soltos poderiam ser plantados e cultivados. Era o início da agricultura. Isso é, o cultivo de vegetais destinado à alimentação. Então, quando nós falamos de agricultura, foi esse momento em que eles viram que algumas sementes podiam ser plantadas. E ali eles começaram a plantar o alimento deles, para eles poderem se alimentar. E a agricultura, ela trouxe uma grande modificação da vida dos nossos antepassados. Para poderem praticar a agricultura, houve a necessidade de se fixarem em um mesmo lugar,
ou seja, deixando de ser nômades e passando a ser sedentários. Então, eles passam de ficar de um lugar para outro e fixa num lugar só. Então, eles passam a ser sedentários. Os animais já domesticados ajudaram muito no trabalho do cultivo da terra. Com alimento garantido pela agricultura e pela domesticação dos animais, e com uma habitação fixa, pequenas comunidades começaram a se formar e as novas relações foram sendo estabelecidas. Com a agricultura surgiu a ideia de trabalho, isso é, um conjunto de atividades, de esforços para que os objetivos fossem alcançados. Surgiram assim as primeiras civilizações. Então, quando eles passaram a fixar-se em um único lugar, eles passaram a se relacionar em pequenos grupos, ali começaram a conversar e ali surgiram as primeiras sociedades. Tudo bem? Vamos agora para as atividades. Dedinho na 6. Assinale um X nos hábitos dos primeiros grupos de pessoas da pré-história. Plantar e colher os alimentos de que necessitavam. Ouvi isso? Eles plantavam e colhiam os alimentos de que necessitavam? Pensa bem, nos primeiros grupos. Não, né? Caçar animais para alimento? Sim. Criar animais? No início, não. Viver em pequenos grupos? Sim. Coletavam frutas, raízes, sementes da natureza? Sim. E aí vocês respondem o restante. Se é nômade, se vivia sempre no mesmo local, vocês vão fazer um X aí. Dedinho na 7. Por que a descoberta do fogo foi importante para os nossos antepassados da pré-história? Lembra que nós falamos que a vida deles modificaram de tal forma, mas por que a descoberta do fogo foi importante? E aí, com as palavrinhas de vocês vão colocar na linha. Dedinho na 8. Porque a ilustração da página 119, observe e desenhe como os humanos pré-históricos obtinham fogo. Então, vocês vão lá na página 119, ver naqueles momentos que eles estão ali tentando, né, acender o fogo, e vocês vão desenhar aqui nesse espaço. Dedinho na 9. O que significa dizer que o humano pré-histórico era nômade? Lembra que a gente viu o que são nômades? Então, o que significa dizer que o humano pré-histórico ele era nômade? Por que ele era nômade? E aí vocês vão escrever aqui na linha. Vamos para a página 122, dedinho na 10. Por que a domesticação de animais e a agricultura foram importantes para a sobrevivência dos primeiros grupos humanos? Essa domesticação, né, dos animais, agricultura, ou seja, começar a plantar. Por que isso foi importante para a sobrevivência deles? E aí vocês vão escrever na linha também. Dedinho na 11. O que é ser sedentário? Vocês viram que a gente viu que eles eram nômades e depois eles passaram a ser sedentários. O que é ser sedentário? Volta lá no texto e responde com as suas palavrinhas na linha. Dedinho na 12. Em sua opinião, por que foi importante os humanos se tornarem sedentários? Aí vocês já descobriram o que é ser sedentário. Agora vocês vão responder o porquê que foi importante o humano se tornar sedentário. E aí vocês também vão escrever na linha. Qualquer dúvida, mande para a Prof via WhatsApp. Beijinho, até a próxima aula.